Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à aula de hoje. Eu sou a professora Cristina Klug e nessa aula falarei sobre a linguagem da escultura, técnicas e materiais e também análises de obra de arte. Vamos lá? Escultura, técnicas e materiais. Seja bem-vindo, aluno. Seja bem-vinda, aluna. Nesta aula, iremos aprender sobre a escultura, tipo de esculturas e técnicas, a história da escultura, idade antiga, moderna e contemporânea, e outras possibilidades contemporâneas. Para compreendermos o que é a arte tridimensional ou escultura, é necessário conhecer as suas vertentes e acompanhar a trajetória da escultura ao longo da história. O conceito de escultura é utilizado em referência às obras de arte desde os tempos remotos até a atualidade, das estatuetas da pré-história, passando pelas estátuas gregas e romanas, chegando às esculturas do Renascimento. A arte moderna demonstrou novos conceitos estéticos, materiais inovadores e um espaço ampliado para a escultura. Portanto, percorreremos um longo percurso que busca o entendimento acerca de formas, técnicas e temas, revisitando a história da arte, para estabelecer conexões entre um período e outro. Mas o que é necessário para que algo seja considerado uma escultura? A obra obtida a partir do ato de esculpir é que se designa como escultura. Outra definição é que escultura é uma forma de volume que pode ser obtida por diferentes processos. Por exemplo, pela modelagem de materiais maleáveis ou moldáveis, pelo processo de esculpir, que consiste no desgaste de materiais sólidos, ou ainda pelo processo chamado de construção ou assemblagem, que consiste na aglomeração de materiais ou objetos diversos. Então, iniciemos uma reflexão. O que é necessário para que um objeto seja considerado tridimensional? Portanto, deve apresentar 3 dimensões: largura, profundidade e altura. Veja, a arte acompanha os acontecimentos históricos e o contexto das sociedades, expressando seus ideais políticos, sociais e culturais. A arte contemporânea, da mesma forma, expressa uma sociedade de consumo, tecnologia e obsolescência. Sendo assim, a arte se mostra fragmentada, imediatista e efêmera. A escultura será apresentada numa perspectiva histórica da Idade Antiga à contemporânea, das criações e experiências inventivas que construíram a história da escultura e a forma como passou a ser chamada de arte tridimensional. Na arte tridimensional, existem 2 grupos, conforme a classificação das técnicas escultóricas, que são a da adição e subtração de material,
sendo duas técnicas tradicionais, a modelagem e o esculpido. A modelagem é uma técnica em que se utilizam materiais como argila, cera e gesso, que são moldados com as mãos. Podem ser utilizadas diversas ferramentas que auxiliam o trabalho, como espátulas e estecas de madeira, metal ou arame. Nesse sentido, essas ferramentas são utilizadas para retirar a massa escultórica e empregar volume. O emprego de materiais como argila, cera ou gesso funcionam como parte do processo, auxiliando em estudos prévios e como modelo para a fundição de peças em metal, que serão esculpidos em blocos de grande dimensão. Na modelagem em argila, a técnica para utilizar esse material é manuseá-lo ainda úmido. Quando a escultura utiliza da argila como obra final, é necessário utilizar técnicas cerâmicas de cozimento. Como exemplo, temos esculturas feitas na Suméria e China, em que as esculturas são realizadas em terracota e posteriormente queimada para adquirir resistência. Como exemplo, o exército de terracota que se esconde em uma pirâmide, localizada debaixo da terra, em um terreno coberto por vegetação na província de Xi'an, na China. O monumento funerário é resultado dos caprichos do primeiro imperador chinês, Qin Shi, de 260 a 210 a.C. O imperador queria possuir o maior mausoléu e tratou de ordenar aos seus submissos que fizessem uma tarefa muito bem feita. Conseguiu erguer mais de 8.000 estátuas de guerreiros, todas detalhadas e tamanho natural. Cada peça pesava em média 260 quilos. A altura dos combatentes variava entre 1,7 metros e 2 metros de altura. Nenhum deles era igual ao outro, cada um com uma fisionomia única. A técnica da modelagem permite também trabalhar em concreto, onde é feito um trabalho que se assemelha a outros materiais como argila, cera ou gesso. O processo se constitui em duas fases, sendo na primeira é construída uma armação em aço flexível, compatível com o tamanho da escultura. Na segunda fase, esta armação será coberta por uma massa homogênea de concreto. As principais ferramentas são as mãos do artista, que ainda pode contar com outros materiais auxiliares, como estecas e espátulas de metal. A técnica do esculpido. Bem, esta técnica pode ser realizada pelo método extrativo, talhe ou entalhe, em que a matéria vai sendo retirada do bloco de massa escultórica, que pode ser o gesso endurecido, e pelo método aditivo, a modelagem, em que se adiciona a pasta de gesso vagarosamente, enquanto esse material ainda está mole. Os tipos de escultura. Temos, portanto, em relevo e em redondo. A escultura em relevo constitui em formas que se destacam de um plano fundo e
E Carneiro 2017 destaca: podem ser modeladas e esculpidas, ou ainda obtidas pelo processo de fundição. Encontramos nesse processo baixo relevo, com pouco relevo e alto relevo, com até 2/3 das formas levantadas do plano. Já a escultura em redondo é o formato mais empregado na pré-história, também chamado de relevo total, recorrente na Antiguidade Clássica e final do século XIX. São formas verticais que podem ser observadas de qualquer ângulo. A técnica de escultura em pedra e concreto, veja, o concreto é uma mistura de cimento, areia grossa, pedras e água. O esculpido em pedra consiste em desgastar um bloco com ferramentas como cinzéis, martelo, pontas, entre outros. Pode ser trabalhado em 2 tipos de procedimentos: moldagem e modelagem. Existe a técnica da talha, que é a escultura em madeira. Consiste em esculpir a madeira com determinadas ferramentas como cinzel, serras, pequenos machados, entre outros. Modernismo e a escultura não esculpida. Veja, Carneiro 2017 salienta que, no entanto, ainda no período do modernismo, uma técnica tradicional, o processo de fundição, firmou-se como meio utilizado para a criação de objetos tridimensionais ou esculturas. No processo de fundição, há uma variedade de fatores que interferem e determinam diferenciados tipos de materiais e técnicas, grau de automação, produtividade, precisão dimensional, acabamento superficial. Sendo assim, no final do século XIX, a escultura ganhou novas formas de expressão, baseada na pesquisa de novos materiais, novas possibilidades e no emprego de novas técnicas. Essa trajetória foi ampliada e rompeu muitos limites em meados da segunda metade do século XX. Os processos de fundição podem ser classificados conforme o tipo de molde utilizado, que será apresentado a seguir. Areia verde, onde o molde é descartado. O molde permanente, onde o molde é metálico e bipartido. Injeção, o molde é metálico e o metal líquido entra sob pressão. Cera perdida, o molde e o modelo são descartados. Ainda podem ser classificados conforme os materiais utilizados: processo de fundição com moldagem de areia e com agregados refratários como cerâmica e gesso. A Idade Antiga. A escultura surgiu no período do Paleolítico, período também conhecido como da Pedra Lascada. Nesse período, o objetivo era representar e moldar animais e imagens humanas, em grande parte as figuras femininas, que eram representadas de formas volumosas,
características que estavam ligadas a rituais de fecundação, e dessa forma o material utilizado para elaborá-las era marfim e ossos. Nesse período, a escultura também foi bastante associada a ritos de magia e à religião. A imagem apresentada é do Cromlech, período neolítico, cerca de 5.000 anos atrás, e está localizada a uma curta distância de Armsbury, na Inglaterra. A Vênus de Willendorf, 28 a 25.000 anos antes de Cristo. Dentre as esculturas desenvolvidas nesse período, as imagens femininas tinham maior destaque e simbolizavam a fertilidade da mulher ao apresentarem nádegas e seios volumosos. A Vênus de Willendorf é um belo exemplo de escultura pré-histórica. Existiam as esculturas de animais, no geral, contavam com figuras de leões, ursos e mamutes. Na cultura do Antigo Egito, as esculturas representavam a figura do faraó, que simbolizava sua divindade e a crença após a morte. A crença era de que a escultura abrigava a alma do faraó, pois as estátuas eram criadas com a função de substituir o corpo deteriorado. É interessante ressaltar que as peças egípcias não apresentavam nenhum tipo de expressão, sendo que os homens contavam com uma coloração mais escura que as das figuras femininas, e cada divindade possuía uma regra particular de reprodução. A imagem apresentada é o busto de Amenófis III, datado de 387 a.C. A arte egípcia estava ligada à religião e, nesta época, a escultura tinha a função de abrigar a alma, em especial do faraó. Nas máscaras mortuárias e nos sarcófagos que serviam para substituir o corpo. Dessa forma, os escultores egípcios foram criados de uma arte anônima, já que o executor deveria ter o domínio perfeito das técnicas para a execução, e não um estilo de artista que as executou. A Grécia é considerada o berço ocidental nesta arte e suas peças representam, de forma emblemática, um marco na história da escultura por apresentarem elevada beleza estética e técnica. Essas peças escultóricas foram fundamentais para expressar a sociedade grega e as suas esferas, além de serem essenciais para a religião. Por serem criadas com perfeição, as esculturas gregas assumiram um papel de divindade, já que suas formas humanas eram perfeitas. Como exemplo, a Vênus de Milo, do século II a.C. Vale salientar que as obras romanas deram um passo adiante na história da escultura, ao assumir uma característica menos idealizada e mais realista de suas formas. Suas esculturas se preocupavam com a expressão facial de suas peças
sendo que a maioria das peças foi feita em mármore. Ainda como exemplo da Grécia, Cleómenes, Marcelo como Hermes, do século I a.C. A escultura desenvolvida no Renascimento foi representada por obras de corpos nus e produzidas com qualidade acentuada na sua técnica. Essas peças foram desenvolvidas a partir de estudos rigorosos sobre a anatomia humana, muito desenvolvidos nesse período. Segundo Carneiro 2017, a escultura atingiu maior status na forma, indicando o auge da representação, sendo perfeição, clareza, equilíbrio e harmonia. Como exemplo, a obra Pietà, que em italiano significa piedade. Foi produzida em mármore no ano de 1499. O trabalho possui 174 por 195 centímetros. O artista que a produziu, Michelangelo, representou a cena bíblica em que a Virgem Maria segura em seus braços Cristo, seu filho morto. Uma característica da escultura renascentista é o estudo da postura corporal realizados pelos escultores, que trouxe como resultado uma escultura que migrou de formas rígidas e dependentes de apoio para se equilibrarem em pé, para, por exemplo, formas que sustentavam sobre as próprias pernas em equilíbrio. Davi é uma majestosa escultura em mármore maciço com mais de 4 metros de altura de corpo e mais de 5 contando com sua base. Essa obra foi encomendada ao artista Michelangelo no ano de 1501, sendo que essa escultura, Davi, é uma majestosa escultura em mármore maciço com mais de 4 metros de altura de corpo e mais de 5 contando com sua base. Essa obra foi encomendada ao artista Michelangelo em 1501, sendo que esta obra é um dos símbolos da Renascença e encontra-se atualmente no interior da Galleria dell'Accademia em Florença, Itália. A obra Moisés é uma das principais obras do artista renascentista Michelangelo. A encomenda foi feita pelo Papa Júlio II no ano de 1505, que solicitou uma tumba a Michelangelo. A obra foi concluída em 1545, sendo que o Papa Júlio havia morrido em 1513. O projeto original da tumba incluía um imenso mausoléu com mais de 40 peças de escultura. A escultura de Moisés seria o destaque central em um pedestal de aproximadamente 3,7 metros de altura, em oposição a outra escultura representando Paulo de Tarso. Hoje, esta obra está localizada na Basílica de San Pietro in Vincoli, Roma. O Barroco surgiu entre os anos de 1600 e 1750, século XVII e início do século XVIII. Carneiro 2017 afirma: foi um período complicado para a Igreja, que estava perdendo poder.
O termo barroco significa irregular, contorcido ou grotesco. O estilo surgiu na tentativa de buscar algo novo, quando os artistas já estavam cansados de representar a harmonia e a clareza renascentista. É marcado pela ênfase no contraste dos opostos. Neste movimento, a escultura teve destaque, marcada por uma forte carga dramática, os jogos de movimento e luz, além da expressividade nas faces das esculturas. Como exemplo, uma obra do artista Gian Lorenzo Bernini, intitulada A Verdade, que foi produzida entre os anos de 1646 e 1652. O neoclassicismo discutia os valores clássicos, ao contrário do que ditava o classicismo renascentista, que somente reproduzia os princípios antigos sem atualizações. Surgiu entre o século XVIII e XIX e se caracteriza pelo retorno aos valores clássicos como ordem, clareza, racionalidade. Foi um retorno à cultura clássica em detrimento ao estilo barroco. Entre 1797 e 1801, Canova esculpiu uma estátua de Perseu, a partir de Apolo Belvedere, obra que se encontra no Museu do Vaticano. Perseu está segurando a cabeça da Medusa, que ele matou com a ajuda da deusa Minerva. O neoclassicismo veio para contrariar o excesso de dramaticidade do barroco, assumindo um estilo voltado ao movimento clássico helenista. Sendo assim, características como clareza e equilíbrio retornaram. A partir do século XIX, a história da escultura apresentou técnicas de vanguarda. Herdou características do impressionismo e as esculturas vinham acompanhadas de outros conceitos, advindos do cubismo e do dadaísmo. Foi considerado o pai da escultura moderna Auguste Rodin, que foi o artista que mais se destacou ao compor peças impressionistas e realistas. Como exemplo, a obra O Pensador, que foi produzida em 1904. Carneiro destaca para o advento da fotografia. Nesse período, a fotografia libertou o artista da representação, despertando para formas mais livres. Porém, a escultura continua voltada para a produção de obras públicas em estilo tradicional e monumentos. Foi muito lentamente que os artistas começaram a divulgar seu trabalho e produzir mais livremente, sendo que, na verdade, foi Rodin que promoveu uma ruptura, a partir das características sóbrias e ainda extremamente calculadas a partir de um eixo, acertadamente racionais e de superfícies perfeitas do classicismo de Michelangelo, por meio de superfícies de revestimento para uma superfície que é ela mesma um elemento quase protagonista,
cheia de personalidade e particularidades, de aspecto inacabado, ressaltando a luz, em contraste com a superfície extremamente lisa e idealizada da escultura do Renascimento. Esse período é marcado por trabalhos em que os corpos se lançam ao espaço, com bases muito precárias, prestes a desabar num equilíbrio muito estável. A imagem demonstra como os limites eram testados. Como exemplo, a obra do artista Edgar Degas, da série Bailarinas, que não tem data. A partir do século XX, ocorreram muitas transformações no campo da produção da arte tridimensional, como subverter o peso, a massa e a simetria tradicionais, e dessa forma revertendo os caminhos tradicionais percorridos pela escultura até então. Ocorre, portanto, uma mudança na forma de pensar escultura, quando, entre o orgânico e o sintético, o real e o imaginário, o figurativo e o abstrato, passando a ser em meados do século XX, do gesto de modelar, esculpir e fundir, para o gesto de construir, se apropriar e ambientar. Constantino Brancusi, ao longo de sua vida, foi fascinado com o tema de pássaros. Na obra Pássaro no Espaço, seu intuito não era o de representar um pássaro em particular, mas capturar a essência do voo. Nesse sentido, removeu as asas e as outras partes do corpo. Alongou esse corpo e reduziu a cabeça e o bico em um plano oval inclinado. Nesta obra foram feitas outras 7 versões, em mármore e 9 em bronze. Marcel Duchamp foi um importante artista francês do começo do século XX, sendo que em 1913 o artista dispôs em seu ateliê em Paris uma roda de bicicleta fixada sobre um banco de madeira. Como esta nascia um dos primeiros handmade, intitulado Roda de Bicicleta, que só ganhou esse status em 1916. A obra A Fonte, criada em 1917, causou alvoroço no meio artístico e até hoje é motivo de reflexões. Esse é considerado o handmade de maior destaque na arte. Outros objetos foram construídos na primeira década do século XX, como guitarra, 1912 a 1913, de Picasso, e relevo de canto, de 1915, de Vladimir Tatlin. Carneiro, 2017, ressalta que o objeto pode simplesmente ser retirado do cotidiano e exposto como obra, num gesto de apropriação, pois a outra forma é a construção, assumindo uma postura crítica à sociedade de consumo industrializada, mecanizada, ou abrindo uma reflexão sobre outros aspectos mais subjetivos por meio de elementos da realidade.
A instalação é um tipo de obra que procura construir ou reconstruir um ambiente ou ambientações. A instalação é um tipo de obra que procura construir ou reconstruir um ambiente ou ainda ambientações, ou uma cena em que os objetos e outros elementos que a compõem interagem com o espaço. Esta instalação conta com o corpo ou ponto de vista do espectador. Como exemplo, a artista Lygia Clark, que foi considerada uma das mulheres de destaque da arte contemporânea, desenvolveu um trabalho que busca a investigação de relações espaciais e de uma arte interativa e sensorial. A obra A Casa é o Corpo, Labirinto, que foi produzida em 1968, é uma obra do tipo instalação, formada por uma estrutura de 8 metros de comprimento. A pessoa é chamada a adentrar aos espaços de forma a viver uma experiência sensorial que simula a concepção, envolvendo todas as fases do surgimento da vida: a penetração, a ovulação, a germinação e a expulsão. A intervenção artística é uma manifestação que provoca uma ação direta e inesperada no cotidiano da cidade ou outros locais determinados pelo artista. Outros exemplos de intervenção é o grafite e o lambe-lambe, que é uma espécie de cartaz com conteúdo crítico ou artístico, colado em espaços públicos. O projeto White Reed, que é o Memorial ao Holocausto Austríaco, pretende relembrar a morte de 65 mil vítimas, localizada ao adentrar a uma praça no antigo bairro judeu na cidade de Viena. Trata-se de um enorme bloco de concreto exatamente no meio do caminho. Veja que interessante! O memorial não seria o mesmo em outro local, sendo que foi edificado em cima dos restos de uma sinagoga. A proposta do monumento, colocada pelo artista, é envolver com a mesma força questões de estrutura e forma com a emblemática social e histórica, e só faz sentido neste local. Outra obra é do artista Kiefer, que faz uma crítica dura e severa à história contemporânea da Alemanha, em relação ao censo de 1987. A intervenção no mundo artístico é qualquer processo, ação ou meio que provoca uma interferência, seja num espaço urbano, seja em outras obras de arte, monumentos ou equipamentos pré-existentes, seja em construções arquitetônicas, de maneira definitiva ou efêmera. O objetivo principal do artista é promover a aproximação do seu trabalho com a vida cotidiana e possibilitar uma aproximação da arte de forma mais acessível ao público.
Kiefer organiza enormes livros fundidos em uma espécie de biblioteca. E em lugar de palavras, seus livros têm uma infinidade de bolinhas, que se assemelham a ervilhas, que simbolizam a redução dos seres humanos a pequenas ervilhas contadas pelo censo, considerando como uma atividade inútil. Um dos principais elementos da natureza utilizados pela artista Louise Bourgeois foi a aranha, que começou a aparecer em seus desenhos e gravuras a partir da década de 1940. Com o passar do tempo, elas foram se tornando uma presença frequente em seu trabalho. Bourgeois as enxergava como seres protetores, inteligentes e inventivos, características que ela admirava em sua mãe. Seus esboços levaram-na a empreender diversas esculturas majestosas. Nesta obra, o espectador fica à frente de 4 toneladas de papel, um peso em branco, intitulado Onda Seca, da artista Edith Derdick. Um enorme livro construído página a página, todas em branco, o que leva o espectador a um imenso vazio, podendo ser considerado um contexto político, ser interpretado como um povo calado. Num viés poético, a montagem das páginas é relacionada ao quebrar das ondas do mar, ou a um livro com as suas páginas em movimento. Esta obra se intitula Onda Seca, Octógono, está na Pinacoteca e foi produzida em 2007. Este capítulo proporcionou abordagens de diversos pontos da linguagem da escultura, longe de ser um padrão único e longe de esgotar referências acerca deste tema. Fica proposto um ponto de partida para a pesquisa e o despertar de interesse nesta área tão fascinante, a arte tridimensional. Caro aluno, cara aluna, chegamos ao fim desta aula, em que percorremos um longo percurso, durante o qual foi apresentado a escultura, tipo de esculturas e técnicas, a história da escultura, idade antiga, moderna e contemporânea, e outras possibilidades contemporâneas. Espero que tenha aproveitado essa aula ao máximo, bem como seus conteúdos. Nos encontramos na próxima aula. Bons estudos! Chegamos ao fim desta aula. Se você ficou com alguma dúvida, pode assistir a essa aula quantas vezes você precisar. E ainda tem um material de apoio disponível para consulta na plataforma. É importante que você leia todo esse material. Bons estudos e até a próxima aula!